O petróleo assustou o mundo inteiro no dia de ontem, depois de ter apresentado uma queda bem expressiva de mais de 4%, muito por causa dos novos rearranjos globais, no caso dos países produtores de petróleo conseguirem fazer uma redução ali drástica no preço de venda do petróleo, que acabou tendo uma consequência, pode impactar bastante na inflação no mundo. Esse com certeza vai ser um assunto muito abordado no dia de hoje, afinal de contas, isso traz repercussões diretas nas nossas empresas da Bolsa. No caso, Petrobras também teve uma queda por causa desse noticiário pior para a companhia, embora, por outro lado, apesar da queda do petróleo, outras empresas não sofreram tanto, inclusive uma delas até conseguiu ainda apresentar uma alta de 4%, seguindo totalmente na contramão do mercado. Além disso, também vamos comentar sobre a situação política na Europa, que já não é muito favorável já há alguns meses, mas agora se acentua com novos protestos e até mesmo com a demissão, ou menor, a renúncia da primeira-ministra da França, que acirra, né, e acentua ainda mais os conflitos ali que vão perpetuar até pelo menos a eleição parlamentar que vai acontecer no país europeu. Também vamos falar sobre as principais notícias que envolvem a Bolsa brasileira e também algumas bolsas, no caso a Bolsa Asiática, que depois de muito, muito tempo voltou a surpreender. Então fique comigo aqui nesse vídeo, eu sou o Gabriel Bassotto, sou analista-chefe de ações pelo Simpla Club, e aqui nesse vídeo nós vamos fazer as principais atualizações sobre o mercado brasileiro e exterior. A primeira dessas notícias ali se refere à bolsa japonesa, que depois de 33 anos volta a bater a máxima, renova, né, a máxima dos seus pontos. Acontece que, por causa disso, a gente pode tirar duas principais conclusões. A primeira delas é que a gente não pode comprar nenhum ativo que seja caro. Imagina só um investidor japonês que aportou seu dinheiro lá na década de 90, né, 89, 90, 91, passaram tantos anos depois, só agora ele conseguiu recuperar todo o seu valor investido, enquanto que no mundo inteiro tantas tecnologias já foram desenvolvidas, tantos mercados já cresceram bastante. Então, quando você compra uma ação, um fundo imobiliário, qualquer ativo que não esteja no preço correto, uma daquelas premissas, né, que a gente sempre justifica os nossos investimentos, que é o longo prazo. O longo prazo é bom, o longo prazo vai se valorizar. Só por você ter comprado talvez algum ativo por um preço caro, tudo isso cai por água abaixo. Então, tomar muito cuidado com o preço que você paga por um ativo, que às vezes você vai demorar anos, décadas, até de fato conseguir recuperar aquilo que você aportou. Então, essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar aqui dessa notícia. E além dessa, né, a outra conclusão é diversificação geográfica é muito importante. Afinal de contas, se a gente entende, né, que uma economia passa por problemas, e no caso da economia do Japão, ela acaba sendo problemática, afinal de contas, né, lá nós temos uma demografia decadente, uma demografia que, nesse caso, ela está mostrando um envelhecimento populacional acentuado, grande, né, a idade média dos japoneses ela é alta, né, acima de 50 anos, enquanto a idade média no mundo gira entre 30 e 35 anos, então há uma disparidade muito grande, a população idosa gigantesca, então há uma renovação muito baixa. Então a gente imagina que a população japonesa decadente e consumindo cada vez mais vai acabar tendo uma repercussão negativa nos investimentos. E na verdade, por mais de 30 anos a bolsa japonesa não ter se recuperado, acaba sendo uma consequência demográfica, com consumo em baixo, demanda em baixa, então isso acaba sendo problemático. Então a segunda conclusão que nós podemos tirar é que quando você concentra todo o seu dinheiro em apenas um único ativo, um único setor, em uma única geografia, acaba sendo algo muito problemático. Por isso, o ideal sempre é você primeiro comprar ações, ativos de uma forma geral que sejam bons, obviamente essa é a premissa básica, mas que também esteja em um preço aqui de compra adequado, porque assim você não vai precisar de muito tempo, né, para recuperar o seu patrimônio investido, você consegue ir acompanhando a própria evolução da economia mundial, ou até mesmo crescendo acima dela. E o segundo ponto é, depois que você conseguiu comprar esses ativos bons e baratos, comece a replicar essa mesma estratégia, a mesma estratégia em outros países. Compre no Brasil, compre nos Estados Unidos, porque assim você vai diversificar a sua carteira ao ponto de reduzir o risco dos seus investimentos sem atrapalhar em nada o potencial de rentabilidade.
Então, toda vez que nós falamos sobre montar uma carteira de investimentos otimizada, envolve isso, você conseguir ter o máximo de retorno ao menor custo, ao menor risco possível. E seguindo aqui no mesmo tom, a gente pode compartilhar agora outras notícias. Aqui, por exemplo, a primeira-ministra da França renuncia a pedido de Macron. No caso, o presidente francês ele não tem autonomia de demitir diretamente o primeiro-ministro, mas ele pode pedir para que o primeiro-ministro o faça. E nesse caso, a primeira-ministra tomou essa decisão, ela até disse, né, que estava satisfeita com o cargo, mas entendendo a situação da França, ela pediu para sair. A França já há algum tempo, alguns anos, já não enfrenta uma situação política amigável, enfrentou muitos protestos no ano passado, no ano retrasado, e para o final do ano nós teremos eleições parlamentares na França, o que acaba sendo ali talvez perigoso, porque quem está liderando as pesquisas por lá é a Marine Le Pen, né, que é a candidata mais à direita lá da França. Já há algumas eleições, né, o seu partido e a própria figura de Marine Le Pen já é tratada como uma referência, uma pessoa realmente com um posicionamento bem marcante e que ela acaba ganhando cada vez mais espaço na política por lá. E é curioso porque a gente tem conseguido ver em outras regiões, né, do planeta a direita também avançando. No caso, recentemente, ainda na Europa, tivemos na Holanda o primeiro-ministro, o presidente, agora não me lembro, de posição à direita. Na Argentina, nós tivemos Milei. Nos Estados Unidos, a gente tem o Trump ainda como uma figura principal, não sei se vai ser o favorito, vai ter que ver as primárias do Partido Republicano, mas podendo reassumir a presidência dos Estados Unidos depois de um mandato bem fraco, né, de um posicionamento mais enfraquecido da figura de Joe Biden. Mas não para por aqui, né? Outras notícias ainda na Europa que envolve aqui a bomba que foi lançada recentemente pela Rússia. Foi identificado que o míssil foi fabricado pela Coreia do Norte, embora tenha ali um acordo que outros países, né, no caso, não pode existir, proíbe que nações comercializem armas e outros equipamentos militares com a Coreia do Norte. Então, aqui, mais uma vez, a Rússia se complicando, afinal de contas, não poderia ter feito essa transição. Que, enfim, durante guerras, né, esses países acabam fugindo um pouco do controle, acabam até perdendo um pouco da ética nesse caminho, nesse sentido. Mas também aqui agora o que envolve de principal no nosso mercado foi com certeza a novidade que a OPEP, né, que envolve os países produtores de petróleo, anunciaram uma redução de 4% no preço do barril, e que, nesse caso, fez com que empresas petrolíferas no mundo inteiro tivessem quedas. Não foi diferente com a Petrobras, que liderou ali as quedas, inclusive o Ibovespa não subiu muito por causa da pressão que a Petrobras exerceu, sabendo que a Petrobras tem um peso muito grande no índice Bovespa, e que essa mudança, né, no caso, essa queda no preço do petróleo, envolve a estatal da Arábia Saudita, que é a Saudi Aramco, uma das maiores empresas do mundo inteiro, que reduziu em até $2 a venda dos seus barris para alguns países estratégicos, para algumas alianças comerciais que eles têm por lá. No caso, então, essa queda acaba tendo uma repercussão, embora indireta, no mercado. Agora, por outro lado, nós vemos que algumas outras empresas não sentiram essa queda, né? O Faté, na verdade, apresentou uma valorização, que foi aqui o caso da 3R Petróleo, que no mesmo dia, quando o petróleo caía esse tanto, acabou ainda apresentando uma alta interessante. Então, olha só, eles destoaram do setor e subiram forte, apresentando uma alta aí de mais de 4%. Isso porque a 3R, que tinha relatado que seus dados de produção, que na verdade eram dados que já há algum tempo não eram tão bons assim, não estavam conseguindo escalar a sua operação, e por não conseguir escalar a sua operação, eles encontraram, né, um custo de extração do petróleo mais caro. Ou seja, à medida que você aumenta a sua escala, você consegue extrair mais petróleo, você consegue ser mais eficiente, mais produtivo. Então, atrapalhava a empresa não só no quesito de vender mais petróleo, porque extraía mais, mas também aumentava a sua margem de lucro. Então, ela estava encontrando esses dois principais problemas. Agora, pelo menos, ela já começa a endereçar parte desses problemas. Já conseguiu aqui aumentar, né, em mais 5% a sua base mensal de produção. Já é uma quantia um tanto quanto relevante, é importante a gente monitorar isso aqui, assim como para os próximos meses
elas também esperam mais altas e, consequentemente, aumentando o seu crescimento, vendendo mais, mas também podendo reduzir bastante em seu custo de extração. E aqui, inclusive, a gente já vê ali em alguns meses que a 3R Petróleo, na verdade, vinha caindo um pouco no gosto popular, né, no gosto ali dos analistas e bancos de investimento, muito por causa desses dados fracos que vieram aquém do que a gente estava observando ou em outras empresas, como o caso da PetroRio, mas também do que a própria empresa tinha de capacidade. Mas agora pode reverter isso e finalmente reencontrar um processo de crescimento que a gente tanto espera para a empresa. Eu vejo que se ela continuar nesse caminho, se ela realmente tiver essa solidez, essa sustentabilidade nos seus negócios, na sua produção, conseguindo escalar ainda mais, para mim, na minha visão, é uma empresa muito barata e que ainda podendo aproveitar, né, de altas no barril do petróleo, com uma alta no seu crescimento, né, extraindo mais, aumentando sua margem de lucro, a empresa pode finalmente gerar caixas robustos, poder fazer novas compras, né, de novos postos, de novos ativos mais para frente, ou eventualmente você conseguir distribuir algum retorno para os seus acionistas. Então, para mim, hoje, questão de preço, a 3R Petróleo é a empresa mais barata do setor, afinal de contas, tem um potencial muito grande pela frente. É até verdade que o mercado precifica ela com um nível de risco maior, porque, né, conforme mesmo foi mostrado aqui agora, alguns ativos ainda não se mostraram tão sólidos, tão unânimes ainda. Então, é um ponto que a empresa tem para se resolver, assim como o próprio caso ali da sua governança corporativa, que sempre foi criticada desde quando a empresa fez o IPO, desde quando as ações começaram a ser mais negociadas, embora também seja agora um ponto de melhoria, um ponto onde o mercado começa a sentir mais segurança, mais confiança. Então, se ela conseguir reduzir, né, e mitigar os riscos que o mercado sempre bateram nela, eu vejo que ela tem um potencial de crescimento muito bom pela frente. E o mesmo acontece com a PetroRio, que anunciou agora mais um plano de revitalização, um plano agora de entrar, na verdade, em operação, o campo de Wahoo. É um campo gigantesco que a Prio tem no seu portfólio de ativos e que, principalmente, não só ela vai conseguir extrair muitos barris de petróleo por dia, aumentando consideravelmente a sua produção diária, mas principalmente a um custo muito baixo, porque toda a infraestrutura que ela iria utilizar para extrair petróleo de uma base, ela vai utilizar de outra base. O que seria isso? Basicamente, um poço, né, que pode ter uma produção muito boa diariamente, ele vai ter zero custo, porque todo o custo que ele vai ter para extração, para succionar esse petróleo, já vai ser feito em outra plataforma que já estava ativa. Então, basicamente, essa plataforma, essa nova extração de petróleo, vai ser a um custo zero. E por isso, a PetroRio, para mim, ainda continua sendo a empresa a melhor empresa júnior do setor, que já se provou, são ativos bons, o mercado já não tem mais dúvidas quanto à sua sustentabilidade, a qualidade do ativo. Agora, por outro lado, a 3R Petróleo tem o potencial de ser, ou melhor dizendo, né, já é a empresa mais barata. Ela não é a melhor nesse caso, porque ele não se provou completamente, mas em preço, para mim, é a mais barata. A PetroRio é a melhor, mas já um preço mais caro. Se voltar a cair de preço, obviamente, a gente pode rever a nossa posição, rever, ali no caso, a nossa recomendação de compra, mas ainda não é o cenário base que nós trabalhamos. Nesse caso, a 3R Petróleo ainda é, a meu ver, a empresa mais barata do setor. Aí a gente chega, então, ao final desse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. E lembrando que todas essas análises, atualizações, relatórios, recomendações de compra ou de venda estão na nossa plataforma do Simpla Club, onde por lá nós recomendamos os ativos, tanto em ações no Brasil, no exterior, em fundos imobiliários, em renda fixa, para que você consiga montar sua própria carteira de investimentos, seguindo toda a filosofia que o Simpla prega, que o Simpla vende, e que nesse caso é uma filosofia de longo prazo, sem conflito de interesse. Então, para você conseguir acompanhar as nossas melhores recomendações e as principais teses para o ano de 2024, é só você entrar aqui, ó, na descrição desse vídeo, que você vai encontrar o link para fazer parte do Simpla Club e assim poder investir com muito mais segurança e muito mais confiança. Chegamos então ao final desse material. Lembrando que se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeos como esse e eu vou poder produzir mais vídeos assim. Agradeço muito pela sua atenção, eu espero você na próxima. Muito obrigado e até mais.